Olá, amigos. Meu nome é Evandro Tavares e eu sou um gerente aposentado da Caixa Econômica Federal. Trabalhei mais de 35 anos no sistema bancário brasileiro e hoje eu vim aqui para explicar uma dúvida de muitas pessoas. Como o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, está recebendo seu salário mesmo com as contas bloqueadas pela Lei Magnitsky dos Estados Unidos? Eu vou contar isso de uma forma bem clara, como se eu estivesse conversando com um amigo no café da manhã, sem jargões complicados. Se você é leigo no assunto, como a maioria das pessoas, não se preocupe. Vou usar exemplos do dia a dia para tornar tudo fácil de entender. E olha, essa história é cheia de reviravoltas, como um filme de suspense jurídico e financeiro. Fique comigo até o final, porque no fim, eu vou revelar o que isso pode significar para o futuro do Brasil e até para o seu bolso. Vamos lá? Primeiro, vamos ao básico. O que diabos é essa lei Magnitsky? Imagine que os Estados Unidos são como um grande clube exclusivo, onde o dinheiro do mundo todo circula. Eles têm uma lei chamada Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, criada em 2016 para punir pessoas que, na visão deles, violam direitos humanos graves. É como se o tio Sam dissesse: "Ei, você fez algo que não gostamos, então vamos congelar seus bens aqui nos Estados Unidos e proibir que bancos do mundo todo lidem com você." Se um banco ignora isso, pode levar multas gigantescas ou ser expulso desse clube financeiro global. No caso do ministro Alexandre de Moraes, em julho de 2025, o governo americano o sancionou sob essa lei. Por quê? Eles alegam que decisões dele no STF, como bloquear redes sociais ou investigar aliados do ex-presidente Bolsonaro, seriam abusos contra a liberdade de expressão. É polêmico, né? Uns veem como justiça, outros como interferência estrangeira. Mas o ponto é, essas sanções visam bloquear contas bancárias, cartões de crédito e qualquer transação que passe pelo sistema americano. E quase tudo no mundo financeiro passa por lá. Porque o dólar é a moeda rainha. Agora, você deve estar pensando: Evandro, se as contas dele estão bloqueadas, como ele paga as contas? Como recebe o salário? Boa pergunta. Vamos descomplicar isso passo a passo. Primeiro, entenda como funciona o salário de um ministro do STF. Eu lidei com folhas de pagamento na Caixa, então sei do que falo. Os ministros ganham cerca de R$41 mil por mês, mais benefícios como auxílio moradia e verbas indenizatórias. Esse dinheiro vem do Orçamento Público Federal, aprovado pelo Congresso. Não é pago em cash na mão de ninguém. Vai direto para uma conta bancária. Quem processa isso? O Banco do Brasil, que é o banco oficial do governo para pagamentos de servidores públicos de alto escalão, incluindo o judiciário. É como se o Banco do Brasil fosse o caixa do Tesouro Nacional para esses salários. Normalmente, o salário cai na conta do ministro no final do mês, via depósito eletrônico, e ele usa como quiser. Pix, transferências, cartões. Mas com a lei Magnitsky, bancos com laços nos Estados Unidos, e o BB tem filiais lá e opera em dólares, poderiam ser obrigados a congelar ou encerrar contas de Moraes para evitar punições americanas. Imaginem o dilema. De um lado, os Estados Unidos ameaçando multas bilionárias. Do outro, o STF dizendo: aqui no Brasil, a lei é nossa. É como um jogo de xadrez entre gigantes. Aqui entra o pulo do gato. O Brasil não aceita que leis estrangeiras mandem no nosso território sem uma decisão judicial local. Em agosto de 2025, o STF, em uma decisão liderada pelo ministro Flávio Dino, deixou claro que sanções como a Magnitsky não têm efeito automático aqui. É como se o Supremo dissesse: Edri, isso é soberania brasileira. Bancos no Brasil obedecem à nossa Constituição, não a de vocês. Então, o Banco do Brasil continua pagando o salário de Moraes normalmente.
porque seguir as sanções americanas poderia violar leis brasileiras e levar a punições daqui, como multas ou processos judiciais. Mas e se os bancos decidissem obedecer aos Estados Unidos? Aí é que a coisa fica interessante e é onde eu entro com minha experiência bancária para explicar as saídas. Suponha que todos os bancos privados e estatais, por medo das sanções, resolvam bloquear as contas de Moraes. Como ele recebe o dinheiro? Não vai ficar sem salário, gente. Existem alternativas legais e práticas que o sistema público pode usar. A opção mais simples e imediata é o pagamento em espécie, ou seja, em dinheiro vivo. Isso soa antigo, né? Como nos tempos em que as pessoas iam ao banco sacar o salário, em todo em notas. Mas é totalmente viável. O STF tem uma tesouraria interna, uma espécie de caixa forte administrativa, onde pode processar pagamentos diretamente. O salário seria calculado, descontados impostos e contribuições, e entregue em mãos ao ministro na sede do tribunal em Brasília. Eu vi isso acontecer em casos excepcionais na Caixa, como quando sistemas caíam ou em emergências. Não é comum para altos funcionários, mas a lei permite para evitar prejuízos. Pense nisso como um cheque ao portador ou saque direto. O STF emite uma ordem de pagamento e o dinheiro é retirado do cofre público ou de uma conta governamental não afetada pelas sanções, sem passar por bancos internacionais, sem dólares, envolvidos puro real brasileiro. Moraes poderia pegar esse dinheiro e guardar em casa, usar para compras em espécie ou depositar em uma conta de um familiar, desde que não viole regras éticas. Mas, claro, isso limita coisas modernas como Pix ou compras online. Imaginem o ministro indo ao supermercado com um maço de notas. É engraçado, mas prático. Outra possibilidade que eu discuto com colegas aposentados é o uso de cooperativas de crédito nacionais. No Brasil, há cooperativas reguladas pelo Banco Central que não têm laços diretos com os Estados Unidos. Elas operam só aqui, sem filiais internacionais ou dependência do SWIFT, aquele sistema global de transferências que os Estados Unidos controlam. Moraes poderia abrir uma conta lá e o STF transferir o salário via um canal puramente brasileiro. Eu gerenciei contas assim na Caixa. São seguras para operações locais, mas limitadas para viagens ou compras no exterior. E tem mais. O governo poderia criar uma conta especial no Banco Central ou em um banco estatal blindado contra sanções. O Banco do Brasil, por ser estatal, poderia ser obrigado por lei a manter o pagamento, ignorando os Estados Unidos. Se os americanos punirem o BB, isso afetaria a economia toda do Brasil. Exportações, importações, tudo que usa dólares. Seria como uma guerra econômica. E o governo Lula provavelmente retaliaria, talvez com sanções contra empresas americanas aqui. É um risco alto, então os bancos estão pisando em ovos. Agora, vamos aprofundar um pouco mais para você entender o impacto maior. Por que isso prende a atenção? Porque não é só sobre Moraes, é sobre soberania. Imagine se amanhã os Estados Unidos sancionam um presidente brasileiro ou um empresário por algo que eles não gostam. Como o país reage? No meu tempo na Caixa, vi crises como a da Argentina em 2001, onde bancos congelaram contas e o povo ficou sem acesso ao dinheiro. Aqui, se os bancos cederem aos Estados Unidos, poderia haver uma corrida bancária, todo mundo sacando dinheiro com medo de bloqueios. Limites de saque, filas enormes, caos. Mas calma, não estamos lá ainda. Até 22 de agosto de 2025, o salário de Moraes continua caindo normally no Banco do Brasil. Ele pode usar cartões com bandeira nacional, como Elo, que não dependem tanto dos Estados Unidos quanto Visa ou Mastercard. E se precisar de dólares para viagens, aí complica, porque câmbio envolve o sistema internacional. Mas para o dia
Há dia, ele está coberto pela proteção do STF. Deixe-me contar uma historinha rápida para ilustrar. Imagine você, um trabalhador comum, recebe uma multa de trânsito de outro país. Você ignora porque não mora lá. Mas se esse país pressiona seu banco para congelar sua conta, no Brasil, nosso judiciário diria: não, aqui manda a lei brasileira. É o mesmo princípio. Moraes, como ministro, tem essa blindagem extra. O que os bancos estão fazendo? De fontes que eu ainda tenho contato, eles estão acompanhando com atenção. Bancos privados como Itaú ou Bradesco podem encerrar contas de Moraes citando razões comerciais para evitar confronto direto. Mas o BB, como estatal, prioriza o Brasil. Moraes já avisou. Bancos que obedecerem aos Estados Unidos serão punidos aqui. É um impasse para prender você até aqui. Pense nas implicações globais. Isso pode escalar para uma briga diplomática maior entre Brasil e Estados Unidos. Negociações em Washington. Talvez o presidente Biden ou Trump, se voltar, revogando as sanções. Ou o Brasil se aliando mais à China e Rússia, que têm sistemas financeiros alternativos, como o CIPS chinês, para fugir do dólar. No final das contas, amigos, Alexandre de Moraes recebe seu salário porque o Brasil é soberano. As sanções americanas batem na porta, mas o STF tranca a fechadura. Se tudo falhar, dinheiro em espécie resolve. Isso mostra como o mundo financeiro é interligado, mas também vulnerável. Para você, a lição é: diversifique suas finanças, use bancos nacionais e fique de olho nas notícias internacionais. Elas podem afetar seu salário também. Obrigado por ficar até o final. Se gostou, curta, compartilhe e me diga nos comentários. Você acha sobre essa situação que Alexandre de Moraes está vivendo?